Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Holandês Voador e hoje estamos trazendo aqui um review de uma série muito interessante da Netflix, sim, uma série original Netflix chamada Hollywood. Eu vou fazer um apanhado geral, na verdade, da série, né? Um review sem spoilers. Lógico que eu vou trazer algumas informações aqui a mais, vou falar do enredo, vou falar o que eu achei da série, então o vídeo vai conter várias informações, só que não spoilers, beleza? Mas de fato foi uma série que me interessou muito no início, então é aquilo, né? Já vai deixando seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e vem com a gente, porque hoje é dia de review de série original Netflix, né? A série Hollywood. E de início é bom saber do próprio enredo da série, né? Porque ela traz uma história muito interessante sobre o cinema em geral e ela é abordada em um momento muito importante, principalmente dos Estados Unidos, né? Que é no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, ali nos anos 40, mais especificamente em 1948, onde Hollywood estava bombando, estava iniciando aquele momento, sabe? Em que o pessoal saía do exército, saía da guerra, ia direto para casa e queria ser astro de Hollywood, principalmente do pessoal que morava ali em torno, né, daquele lugar, e a gente acaba acompanhando a história de alguns personagens daquele momento, e a gente acaba acompanhando a história de alguns personagens que são muito diferentes, né, uns dos outros, e a série trouxe uma coisa que foi muito interessante também, que é a mistura de ficção com realidade. Ela trouxe alguns personagens que existiram de verdade, de fato, né, e outros que são ficcionais. Ela misturou tudo num amontoado só e começou a contar a história de cada um ali. E eu acho que por ser uma série de TV, ajuda mais ainda em estabelecer cada personagem, porque ela consegue contar a história individual de cada um, mostrar pra gente, né, fazer com que a gente tenha empatia com os personagens. Porque eu fico pensando, se fosse um filme, poderia ser até interessante também, só que não teria tanto tempo da gente poder se apegar com os personagens, com todos os personagens. E naquele momento também de Hollywood aconteciam várias coisas meio bizarras, né? Porque no entorno aconteciam algumas coisas que não eram muito comuns, né? Por exemplo, tinha um posto de gasolina que as pessoas iam lá e contratavam gigolôs. E a gente acaba acompanhando a história de alguns desses caras que tinham um sonho sim de virarem cineastas, um ator, um outro roteirista, por exemplo. Então a série acaba misturando bastante algumas histórias, né? Por exemplo, desses caras que eu disse, que trabalhavam nesse posto, e também o próprio cinema em si, histórias de cineastas, de um cara, por exemplo, que quer ser diretor. Outras meninas que já trabalham ali dentro de Hollywood, são atrizes e querem ter um papel de destaque, sabe? Um papel importante. A gente também acompanha a vida de alguns agentes que agenciavam esses próprios atores e também de pessoas que trabalhavam diretamente com o cinema, né? Ali produzindo filmes, criando histórias também, donos de estúdios, pessoas que queriam ser produtores executivos também. Mas agora, na verdade, eu tô falando num geral, então vamos entrar mais a fundo nas histórias, sem spoilers, lógico. Mas fique sabendo que não é uma série muito técnica, né? Você não vai precisar saber sobre determinadas coisas do cinema, é mais um pano de fundo. Você sabendo o básico, já dá pra entender 100% perfeitamente, beleza? Porque o foco da história, na verdade, é o drama que eles passam ali, as vontades, os sonhos que cada personagem tem. Então você não precisa ficar preocupado com a parte técnica não, porque ela flui naturalmente, beleza? Já de início, a gente tem na série alguns atores mais famosos. O Jim Parsons, por exemplo, tá na série, o querido Sheldon de The Big Bang Theory, né? Conhecido por isso. Também ela, Queen Latifah, que é uma atriz que eu gosto bastante. Ela normalmente faz filmes de comédia, né? Ela é puxada pra esse gênero, mas nessa série ela faz muito bem o papel que é dado pra ela também. Lógico, ela não aparece muito, são em momentos pontuais ali, mas o Jim Parsons aparece bastante e ele é um personagem crucial pra história, beleza? Os dois interpretam personagens que existiram de verdade. Naquele momento lá, né, da época de ouro de Hollywood, conhecida como a Era de Ouro, né? Eles não sabiam disso na época, lógico, até porque o cinema vai se construindo com o tempo, mas aquele momento ali, anos 40, até anos 30 também, é considerada a Era de Ouro de Hollywood. O Jim Parsons, por exemplo, vive o personagem Henry Wilson, que recebeu o crédito por ter iniciado a mania de homens gordos e hipermasculinos lá em Hollywood. E ele era conhecido também por ter algumas relações mais íntimas com os clientes dele, né? Com os atores que ele trazia para fazer parte da agência dele. Então ele era como se fosse um Harvey Weinstein daquela época. Ele aproveitava dessa situação toda, de ter vários contatos, várias pessoas que ele conhecia ali no meio, para poder inserir esses atores mais bonitos, vamos dizer assim, que não tinham muito talento, e ele acabava abusando desses atores. Inclusive, o filme foca em um ator específico que existiu de verdade também, o Rock Hudson, que foi um dos homens mais procurados nas décadas de 50 e 60, contracenando com algumas outras estrelas mundiais, né? Como, por exemplo, Elizabeth Taylor, Doris Day. E lembra que eu disse que a Queen Latifah também tá nesse elenco, mas não aparece tanto assim? Ela interpreta a personagem da Hattie McDaniel, que foi a primeira atriz negra a
vencer o Oscar lá na década de 30. E eu acho que ela é uma personagem muito importante nessa série, mesmo não aparecendo muito, porque a gente sempre fica pensando no e se? E se eles fizessem dessa forma? E se as coisas naquele momento em Hollywood acontecessem desse jeito, dessa forma? Porque a série traz uma composição sociocultural muito forte. Ela aborda alguns temas muito importantes que naquela época eram muito fortes, né? Hoje em dia ainda são, de certa forma, mas naquela época muitas vezes era um tabu, como por exemplo o próprio racismo, né? De alguma atriz negra poder interpretar um papel principal naquela época. Tanto é que a Hattie McDaniel, ela venceu o Oscar de atriz coadjuvante. E a primeira atriz negra a vencer como protagonista foi só a Halle Berry, depois de muitos anos, né? Então essa temática racista é abordada de uma forma muito forte, muito precisa também, porque temos alguns personagens muito interessantes. E também um dos roteiristas ali do filme, que é o personagem Archie, que é um dos meus preferidos, inclusive. Inclusive, você que já assistiu essa série, deixa aqui embaixo nos comentários qual foi o seu personagem preferido deles todos, beleza? Temos também na personagem Camille essa questão do racismo, né? É uma grande atriz, é a melhor atriz daquele momento ali em Hollywood, só que ela não é escalada para fazer papéis muito importantes. Ela é escalada para fazer aqueles papéis de comédia, de criados, por exemplo, que naquela época eram dados para os atores negros, mais especificamente as atrizes negras, né? Bom, mas por que tudo isso é importante na história? Esse pessoal estava querendo criar um filme diferente. A gente tinha um diretor ali em Hollywood, que é um dos personagens principais também da série, querendo trazer um filme importante ali para o estúdio, que no caso era o estúdio Ace Studios. Temos também um roteirista, que foi quem criou esse roteiro desse filme que eles querem criar, e esse roteiro desse filme que esse cara criou era baseado numa atriz de verdade, né, que subiu no H do Hollywood, sabe, aquele letreiro de Hollywood que fica lá até hoje. Ela subiu no H e pulou e acabou se matando por algumas questões pessoais dela e tal. E eles queriam fazer essa história especificamente. Então, o filme trabalha muito também nessa relação de como eles desenvolveram o filme, de tudo que eles precisavam pro filme, né, os atores principais, os atores coadjuvantes, qual seria o orçamento que eles teriam pro filme no geral. E vocês podem estar percebendo, né, que tem muita informação, porque são vários personagens na história e a série tenta abordar a parte pessoal de cada um. Isso que também é muito importante pro próprio enredo da série. Como eu disse, a gente tem o pano de fundo desse filme que eles estão criando e a gente tem também as histórias, né, o drama de cada um, o drama que cada um vive. A série começa de uma forma, pra mim, né, ela quer estabelecer cada personagem, então ela acaba mostrando muita coisa ali que na minha opinião é até meio desnecessário em relação à quantidade de cenas para maiores de idade, por exemplo. Tem várias cenas ali, lógico, eu entendo porque eles querem mostrar cada personagem, porque aborda muitas situações ali, como eu já disse, o racismo, a homofobia também é abordada de uma forma muito forte ali, o próprio machismo. Então, pra gente entender a série num todo, nas coisas que estão pra vir também, eles precisaram estabelecer aquele momento inicial ali e mostrar tudo aquilo pra gente. Mesmo sendo um pouco exagerado, beleza, valeu a pena. E pra mim, a série foi melhorando a cada episódio. No primeiro episódio, a gente tem uma situação ali que a gente assiste aquilo e imagina que a série vai ter aquele caminho. Só que ela toma um outro rumo, o que é muito interessante, porque a gente não espera aquilo, sabe? E como a série tem um tom de fantasia também, e aquele negócio de e se acontecesse dessa forma, ela acaba tendo também um outro tom de positividade, o que é uma coisa boa. Muitas vezes a gente espera uma série, por exemplo, dramática, que vai trazer tristeza o tempo todo pra gente, ou que vai trazer algumas complicações e situações que a gente não sabe como é que eles vão sair daquela parada, sabe? Mas a série acaba te dando alguns caminhos mais simples e objetivos ao mesmo tempo, sabe? O que é bom, porque é um diferencial de outras séries que a gente está acostumado. E quando a gente tem essa questão do e se acontecesse dessa forma, eles colocam até no trailer, né? What if? Se acontecesse de uma forma diferente do que aconteceu naquela época, como é que seriam os dias de hoje, por exemplo? Porque a gente sabe que hoje em dia ainda tem muito racismo, machismo e homofobia lá em Hollywood. A gente sabe disso, a gente conhece a história. Quem está acostumado a assistir vários filmes, assistir Oscar, por exemplo, está acostumado com toda essa situação. Mas se as coisas tivessem sido feitas de uma forma diferente anteriormente, será que hoje em dia a gente ainda teria muito dessa situação, sabe? Será que o entretenimento não poderia ter ajudado mais ainda nessas questões sociais? A gente fica se fazendo essa pergunta enquanto vai assistindo a série, o que é uma coisa boa, né? Que faz com que a gente pense sobre essas coisas. E como eu já disse, a série tenta estabelecer todos os personagens, né? E ela consegue fazer isso com maestria, porque todos são cativantes, todos têm o seu momento ali na série, sabe? Todos os personagens envolvidos na questão, envolvidos nesse filme que eles estão produzindo, que é o filme Peg, são personagens cativantes, que a gente entende a história de cada um, sabe? E isso torna interessante também porque temos alguns momentos de comédia. É uma série, de certa forma, leve, mesmo abordando alguns assuntos bem sérios. Ela tem, lógico, seus momentos sérios, mas ela tem a sua leveza
leveza também. Então acaba tendo momentos engraçados, momentos divertidos ali, e ela acaba conseguindo juntar todos esses gêneros que são importantes pra gente também, né? Pra gente poder querer assistir a série até o final. Não dá pra ser só aquele momento sério, de drama, não. Ela tem que também ter os seus momentos descontraídos. E ela consegue fazer isso de uma forma muito boa, porque tem vários momentos assim. Então a gente acaba tendo um grupo ali que queria promover diversidade nas telonas naquela época, que, como eu disse, é uma coisa que, se tivesse acontecido anteriormente de uma forma mais forte, talvez as coisas fossem diferentes hoje em dia também, e teria mais espaço para todo mundo. Como eu disse nos primeiros episódios, a gente tem ali algumas situações bem obscuras até, né, usando muito do sexo, de situações que a gente via que determinado personagem se vendia para outro personagem, mas não tem como você deixar de sorrir em outros momentos futuros que a série traz pra gente também, porque são momentos divertidos, são situações muito legais, porque eles abordam, por exemplo, coisas relacionadas ao próprio cinema em si. Por exemplo, a gente tem uma cena ali de leitura de roteiro, o que é uma coisa que eu tenho muita curiosidade em assistir ao vivo em algum dia na vida, sabe? E é um momento muito interessante, porque se você gosta mesmo de cinema, você vai ficar entretido com aquele momento, vai ficar pensando, caramba, muito legal esse momento de leitura, daquele momento que os atores acabam se conhecendo também, sabe? Tem alguns outros momentos também que eu não quero falar aqui, não quero entregar, né? Não quero dar spoilers, mas são momentos que vangloriam muito o cinema, sabe? É uma série que ela traz sim os dramas pessoais de cada um, mas que ela traz também momentos do cinema que você fica pensando, caramba, por isso que eu gosto muito disso tudo, sabe? A série mostra os problemas que a gente tem na indústria, sabe? Aquele cara que só pensa no dinheiro, então ele vai focar todo o trabalho dele no dinheiro. Tem aquele cara também que é o agente pilantra. Tem um ator também, por exemplo, que só pensa em ser estrela do cinema. Então a gente acaba tendo sim essas questões complexas e complicadas que existem na indústria de Hollywood, mas você também vê o lado bom, sabe? Você vê o lado de um cara que só quer colocar a arte dele ali, o que é muito interessante, como por exemplo o personagem do diretor dessa série, que é um cara que ele quer trazer a história da forma dele, sabe? É uma série de época, né? E se você tá esperando algumas coisas relacionadas à época, você com certeza vai ter, porque como ela se passa nos anos 40, todo o figurino é baseado nos anos 40, e a própria trilha sonora, que caramba, é muito boa. Porque como eu já disse, né, que a série se passa nos anos 40, ela quer trazer pra gente aquela trilha sonora de filmes dos anos 40 também. Então é uma trilha sonora muito gostosa de se ouvir. A cenografia da série inteira, ela consegue te colocar dentro daquele momento. Os carros, o próprio figurino, como eu já disse aqui, a fotografia, tudo que eles usam é muito daquele momento, sabe? Às vezes você percebe que a voz de determinado ator é aquela voz um pouco mais aguda, sabe? Que é baseado naqueles filmes dos anos 40 e 30. Então, como eu já disse, é uma série que traz um drama de cada personagem, mas que tem também seus momentos descontraídos, são vários momentos inclusive, eles conseguem mesclar isso muito bem. É uma série que aborda muitos assuntos importantes, como o próprio feminismo em si, que é uma coisa também muito forte ali, principalmente dentro do estúdio, né, do estúdio Ace Studios, que é o estúdio fictício deles. E sim, é de uma forma leve, eles conseguem trazer esses assuntos pra gente de uma forma que a gente vai ficar pensando sobre eles, e ao mesmo tempo a gente vai se entreter com a história que a série propõe pra gente. Tensão da trama, desenvolvimento de personagem, tudo isso a série tem. Eu não tô falando aqui que é uma série perfeita não, mas é uma série que, se você começar a assistir, no final vai ser uma coisa que você não esperava nem um pouco. Mesmo não tendo tantos plot twists assim, mesmo ela indo pra uma direção mais simples, sabe, com um foco diferente do que você imagina no início dela, ela traz algumas coisas muito legais que fazem com que você entre também na história, que você embarque naquilo ali e queira saber mais sobre aquele universo, sabe? Sobre cada personagem, sobre o próprio estúdio fictício que tem lá em si, sobre o filme que eles estão fazendo. E se você absorver todas as coisas que a série quer te passar, com certeza você vai sair uma pessoa diferente de quando você entrou, de quando você começou a assistir essa série. Você tem que se permitir entrar dentro daquela história ali que a série quer te contar. Se você não fizer isso, provavelmente você não vai nem gostar da série. Então nem comece. Então esteja aberto a ela, embarque no que ela te propõe também, sabe? Embarque também nos próprios personagens dela, que são sim muito cativantes. Então, no geral, é uma série sobre cinema, basicamente. Lógico que a gente acaba acompanhando outras histórias, outras situações que aconteceram ali naquele momento, né, dos anos 40, mas ela é, num geral, sobre cinema, o que já é uma coisa muito interessante, que você, de repente, tem a vontade de assistir essa série por causa disso. Você fica querendo uma segunda temporada, mesmo sendo uma temporada fechadinha. Você acaba querendo, sim, uma segunda temporada, mesmo sendo uma primeira temporada bem fechadinha, sabe? Porque você quer continuar acompanhando aquelas histórias ali. Como eu disse, ela mistura
mistura muito ficção com realidade. Então, se você quiser saber mais sobre essas histórias, né, reais que aconteceram, que a série aborda, esses personagens que a série traz pra gente também, diz aqui embaixo nos comentários que de repente a gente faz um vídeo sobre isso, só sobre isso, beleza? Mas é isso no geral, pessoal. É uma série que eu recomendo com certeza de você assistir, porque como eu disse, fala muito sobre cinema, sobre a indústria, sobre vários personagens que também são muito interessantes, então eu acho que vale muito a pena assistir sim. Mas diz você aqui embaixo nos comentários se você ficou com vontade de assistir essa série. E se você já assistiu, comenta aqui o que você achou sobre ela, lógico que sem spoilers, beleza, pessoal? Se quiser falar alguma coisa que tem spoiler, avisa, diz spoiler. Então é isso, não esquece de deixar aquela martelada no like aqui embaixo para ajudar a gente na divulgação desse vídeo. Se inscreve no canal se você é novo por aqui, porque a gente vai começar a fazer mais vídeos de review de séries. Confere aqui embaixo na descrição do vídeo nossas redes sociais, principalmente o Instagram. Segue a gente lá, nos pessoais também. É isso aí, valeu!